compartilhar aqui a tela. Vamos lá. Ok, estamos gravando. Estamos compartilhando a tela. Vamos matar os facinhos antes. Vamos fazer aqueles. Ó. Cadê? Objetos multidimensionais. Porque o primeiro tem esse aqui da multiplicação de matriz, né? Implementar uma multiplicação de matriz e ver no que dá. Podemos até fazer em ordem, vai. Vamos lá, a coisa da multiplicação de matriz. Então, a gente tinha aquele nosso código, né, já pronto da outra aula, que já fazia, que a gente tem uma função que lê a matriz, uma função que imprime a matriz, então a gente pode usar isso daí para facilitar a nossa vida, né? Então, aí eu estava aqui, vamos chamar isso aqui de multiplicar matriz 2 e vamos... Eu acho, pelo que eu tô olhando aqui, vamos gastar a maior parte do nosso tempo com o quadrado mágico e talvez com o 11. Esses aqui são mais simples que eu já implementei. Eu vou mostrar para vocês aqui o esquema, porque eu acho que não tem nada tão assim complicado. Era mais realmente pensar, tipo, como que eu pego e coloco isso daí no código. Então a gente tinha aquela função verifica matriz, né? Que traz para mim qual que é as dimensões da matriz. E ver se de fato aquela coisa lá era uma matriz, né? Se todas as linhas tinham o mesmo número de colunas. Então, se você vê aqui, né, para dar para multiplicar as matrizes, né, se eu tenho uma matriz, por exemplo, M por N e outra matriz N por Q, eu consigo multiplicar porque esse N é igual a esse N aqui. Então, o que eu precisava verificar aqui era se o número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda matriz, certo? Então eu faço essa verificação aqui. Se não, esse coluna A for diferente do linha B, eu já mando multiplicar a matriz retornar que deu caca, que ele não conseguiu multiplicar. Beleza? Se eu falar alguma coisa errada, me corrijam. Ok. Então, vamos lá. Aí, né, eu peguei assim, basicamente o que eu fiz aqui, a primeira coisa foi pegar e copiar essa função aqui que a gente tinha da soma, né, ó, ela é praticamente toda igual, e eu só fui mudando as coisinhas que a gente precisava, mas tá vendo que ó, a estrutura, né, e tem aquela linha, e tem a coluna e tal, eu mantive. Então, eu declaro aqui o que vai ser a minha matriz C, e para cada linha, né, é isso que a gente tem que prestar atenção. As dimensões dessa matriz C vão ser diferentes, né? Eu vou ter o número de linhas da coluna A, né? Voltando ali no aquele meu exemplo. Então, ó, as dimensões da matriz vai ser o número de linhas da coluna A com o número de colunas da coluna B. Então, esses dois fors que eu vou ter aqui, né? Esses dois for aninhados são o que vão preencher de fato a matriz C. Então, esse for tem que ter o número de linhas da A e o número de colunas da B. Ok. E aí, então, para cada nova linha que eu vou ter nessa matriz C, né, eu declaro a listinha e tal. E ok. E aí, o pulo do gato, né, é como que eu faço para, de fato, ir fazendo as multiplicações, né? Porque eu quero pegar ir multiplicando a primeiro da coluna com o primeiro da linha, a segundo da coluna com o da segunda linha, o terceiro, e assim, né? Então, eu quero andar na matriz A, eu quero andar na horizontal, e na matriz B eu quero andar na vertical. Tá, uma coisa interessante para prestar atenção nisso, né? É quantas vezes eu vou ter que executar essa operação. Eu vou ter que executar essa operação esse número de vezes aqui, né? Eu tenho as N colunas e as N linhas. Então, eu vou ter que fazer a multiplicaçãozinha desses pares aí, né? Com esse número aí. Então, eu posso pegar, por exemplo, essa minha variável coluna A, né? Que é o número de colunas, né? Tanto faz eu pegar ou coluna A ou linha B, eles são o mesmo número. E
E aí eu vou multiplicar esse número de vezes, né? E aí eu consigo fazer daquele jeito compacto, né? Então vamos ver o que essa linha aqui faz. Então, para cada, né, para cada índice, né, que eu tenho nesse range aqui das colunas, eu vou pegar a matriz A, manter a linha dela, né? Então eu estou nessa linha aqui e vou andar nas colunas. Então peguei a linha atual e vou andando nas colunas da matriz A. E para a matriz B eu faço o contrário. Eu pego e fixo a coluna e vou andando nas linhas, né? Então vejam aqui que esse I é o cara que está andando aqui. Eu tô matriz A, linha, vou andando nas linhas. Matriz B, coluna, vou andando nas colunas. E aí ele vai pegar, vai fazer essas multiplicações, vai guardar isso nesse vetor que eu chamei de produtos. E o que eu preciso de fato adicionar na matriz C é a soma de todos esses produtinhos. Certo? Acho que não tem muito mistério aqui em relação a quais são as operações que eu tenho que fazer. Eu acho que a única coisa que talvez ficaria que estava mais misteriosa é tipo como que eu vou fazer esse for aqui, né? Essa coisa. Então a ideia que eu tive para fazer foi essa daqui. É, se alguém tiver alguma dúvida em relação a isso, senão vamos passar já para os de verificar diagonal. Eu acho que esse daí não. Realmente era só, tipo, como que eu vou pensar isso daqui, né? O I andando aqui e fixa o linha e fixa o call. Uma vez que alguém te fala, né? Aí fala, tipo, sim, claro, óbvio. Mas pensar nisso daí que é o mais complicado. Vamos testar isso daqui só por. Né, eu posso vir aqui. A recebe lematriz. B recebe lematriz. E aí imprime matriz de multiplica matriz A, B. E vamos pegar então o. Peraí, que esse cara aqui eu tava. Esse eu não terminei de implementar ainda. Ok. Vamos ver esse exemplo aqui que tinha. Então, 1, 2, 3. Saco. Sempre erro na hora de digitar a matriz, caramba. 1, 2, 3, 4. Ok. E aí a outra é 5, 6. 5, 6. E aí deu 17,39, que é o que a gente tinha aqui, beleza. Tá. Deixa eu jogar esse código pra cá. Ok. Aí os outros diagonais eram todos bem parecidos, né? A gente tinha de verificar se a matriz é alguma coisa. Então, esse aqui ele quer ver se a matriz é uma matriz diagonal. Para a matriz ser uma matriz diagonal, eu tenho que ter zeros em tudo que não for a diagonal principal. Essa é a definição. O jeito de olhar para isso, né, é olhar para os índices, né? Então, basicamente, assim, eu vou varrer a minha matriz, né? Porque eu tenho que olhar para todos os elementos da matriz para saber se os seus valores estão no lugar certo. Então, eu vou pegar aqui, a matriz tem que ser uma matriz quadrada, né? Porque ela tem que ter a diagonal principal. Então, nesse verifica a matriz aqui, se o número de linhas não for igual ao número de colunas, já não tem como ser, já posso retornar falso. E aí aqui eu vou fazer o forzinho, né, andando nas minhas linhas, andando nas minhas colunas, e eu tenho que pegar essa propriedade e verificar. Então, se o que eu quero verificar é se tudo que está fora da diagonal principal é zero, quem são as pessoas que estão na diagonal principal, né? A diagonal principal é quando é 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Então, vejam que o número da linha é igual ao número da coluna. Então, se eu estou fora da minha diagonal principal, são os casos em que o I vai ser diferente do J, né? Porque o número da minha linha não é igual ao número da minha coluna. Então se eu estiver fora da diagonal principal e o valor que está naquilo ali é diferente do J, eu posso retornar false e falar que não é a matriz diagonal.
Se eu não entrar nesse if nenhuma vez, eu venho aqui e retorno true. Faz sentido isso? Todo mundo quietinho, não sei se vocês estão assustados. Vocês estão pensando no quadrado mágico. O que está acontecendo? Ó. Bom, e os outros, acho que não preciso nem perder tempo rodando esses daqui, né? Os outros que eram verificar se a matriz é uma triangular inferior ou triangular superior, são parecidos, né? Na triangular inferior, todos os valores que estão para cima da diagonal principal tem que ser zero. E na triangular superior, todos os valores que estão para baixo da diagonal principal tem que ser zero. Então, basicamente, a coisa que a gente acabou de fazer, só que a gente tem que ajustar quais são os índices que eu estou olhando que tem que ser igual a zero, né? No caso dessa triangular inferior, né, eu vejo que os índices que estão aqui são, por exemplo, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Aí esse aqui, não, desculpa, 1, não, isso mesmo, 0,1, 0,2, 0,3 e 4. Aí nesse aqui é 1, 2, 1, 3, 1, 4. Aí esse aqui é 2, 3, 2, 4. E esse aqui é 3, 3, 3, 4. Então vejam que em todos esses casos o J é maior do que o I, né? É todo mundo que está para cima. Então, basicamente, eu pego e troco essa minha condição aqui para se o J for maior que o I e o M for diferente de zero, retorno falso. E para triangular superior, mesma coisa parecida, né? Eu estou aqui na linha 1, 0. Aí eu tenho aqui 2, 0, 2, 1. 3, 0, 3, 1, 3, 2. 4, 0, 4, 1, 4, 2. Então, também, esses são o caso agora que a linha, né? O I é maior do que o J. Então, nos casos que o I é maior do que o J, se for diferente de zero, retorno falso. Matamos. Vamos então pro quadrado mágico, que é o que estava todo mundo querendo, né? Tá. Eu não terminei de fazer ainda, eu estava aqui fazendo. Vamos então pensar junto comigo. Olha só o que eu tenho até agora da minha situação. Eu estava olhando aqui, né? Ele tem um monte de coisas que precisa atender para ele ser um quadrado mágico. Então, as coisas que ele precisa atender. Os números que tem que estar no quadrado mágico são os números do intervalo 1 até n vezes n. A soma de todas as linhas tem que ser igual. A soma de todas as colunas tem que ser igual. A soma da diagonal principal e da diagonal secundária tem que ser igual. Todas essas somas têm que ser exatamente o mesmo número. Tá. Aí, né, para pensar nessa coisa de se os números estão nesse intervalo de 1 até n quadrado, o jeito que eu pensei em fazer isso é, de fato, eu gero uma lista com esses números, né? Então, eu verifiquei aqui se a matriz de fato é um quadrado, primeira coisa que eu fiz. Se o número de linha não for igual à coluna, ela não pode ser um quadrado mágico, ela não é um quadrado. Então, já era. Então, eu posso pegar aqui n vezes n, né? Que ele falava lá, o que ele chamou de n, eu estou pegando essa variável linha, que é a dimensão da matriz. Então, lembrando que aqui o intervalo é aberto, né? Então eu tenho que colocar esse mais 1 para ele gerar de fato o número n quadrado. E aí esse intervalo vai de 1 até lá. E aí essa lista de elementos aqui, eu vou guardar todos os elementos que eu tô passando na minha matriz ali. Porque aí, né, eu posso simplesmente pegar, ordenar essa lista de elementos e comparar com aquele intervalo, né? Então, ele não gostou muito disso aqui, eu tô achando que eu não posso quebrar isso aqui, não sei. Vou tirar esse. Não sei o que ele não gostou dessa sintaxe. Eu tentei rodar aqui, ele não. Ele reclamou comigo. Acho que eu não posso colocar em outra linha, talvez eu teria que ter. Era isso aí. Tá. Ok. E aí eu só preciso, então, para ver se aquele requerimento, intervalo igual a elementos. Então, agora eu estou vendo. Se por acaso não der certo isso daqui,
Gente, eu acho que é assim que tem que fazer em Python pra ele não reclamar comigo. Sim, se eu coloco essa barra invertida aqui, ele me deixa quebrar, porque tava o fim do mundo ter que colocar tudo na mesma linha, né? Tá legal. Então, então primeira coisa aqui, intervalo tem que ser igual a elementos. Se for, percebam aqui que eu não preciso fazer um if, né? Eu posso já dar, de fato, retornar o valor dessa expressão. Se isso daqui der falso, o return vai dar falso, ele vai retornar falso. Então eu posso ir fazendo esse esquema aqui. E percebam, né, que aqui, ó, o que eu fiz simplesmente, eu tenho meu for que andando nas linhas e nas colunas e fui fazendo append de todos os elementos nessa lista elementos. Então, isso mata essa coisa aqui. Aí, eu estava fazendo o esquema da diagonal principal e secundária. A diagonal principal e secundária, eu vou aproveitar que eu estou passando aqui na minha matriz, né? E eu consigo aqui ir, né? Então, por exemplo, eu estou passando em todas as linhas. Ah, não, eu só preciso somar isso aqui uma vez, aqui fora. Ó. Né? Porque eu estou aqui passando em todas as linhas. Uma vez por linha, eu vou pegar qual é o elemento que está na diagonal principal daquela linha e vou acumular nessa variável soma principal. Então, ó, se não fazer só isso aqui, ó, tá vendo? Linha, eu vou passar em cada uma das linhas e vou acumulando esse elemento que está na posição II, né? Porque aí na linha 0 eu vou pegar o 0, 0, na linha 1 eu vou pegar o 1, 1 tal. E aí isso daí eu fui acumulando nessa variável soma principal. Quando eu passar por todas as linhas, eu vou ter qual que é o valor da soma da diagonal principal. E aí, né, para pegar a diagonal secundária, eu só tenho que fazer uma outra coisa, né? Aqui, o que eu tenho que colocar aqui? Eu tenho o meu número de linhas, né? Porque a diagonal secundária, por exemplo, imagina que eu tenho uma matriz 4x4. Vai ser o 3, 0, 2, 1, 1, 2 e 0, 3. Então, as linhas estão aumentando e as colunas estão diminuindo. Um jeito que eu posso usar para calcular isso daqui, né? Eu pego linha, né? Então, linha nesse caso seria 4. Faço um linha menos i menos 1. O que mais me deixou confusa foi a verificação de ter todos os números dentro de um parênteses. Ah, você entendeu essa ideia que eu falei aqui, Ana? De simplesmente ir guardando os números numa lista. Aí eu gero uma lista um n vezes n, ordeno aquela primeira e comparo? Fez sentido essa ideia? Beleza. Tá. Então, ó, vamos ver por que isso aqui funciona, né? Ó, então, imagina aquele meu caso que linha é 4. Aí o i vai estar com 0, esse cara vai calcular 4 menos 0 menos 1, vai dar 3. Aí depois o i vai estar com 1. 4 menos 1 vai dar 2. 4 menos 2 menos 1 vai dar 1. 4 menos 3 menos 1 vai dar 0. Então vejam aqui que ele foi 3, 2, 1, 0, andou na diagonal secundária. Então, e aqui é soma secundária. Então, ó, a gente agora calculou aquelas coisas, a gente depois vai poder comparar, né? Então, a soma que todas as somas, eu posso pegar esse valor soma principal e todas as outras somas tem que dar igual a esse valor principal. Então se soma principal é igual a soma secundária, beleza, retorna true, se isso daqui, não, né, vai dar true nisso daqui, continua a verificação. Se der falso, já pode retornar falso, porque tá errado. E aí... E aí agora vamos, né, voltar aquele for que eu tinha aqui, que é o for que vai andar nas colunas. Aqui tinha aquele elementos.sort. Tá legal, ó. Então, por enquanto aqui eu calculei a soma da principal, calculei a soma da secundária. Peguei todos os meus elementos, joguei nesse vetor aqui para comparar com o intervalo. Ok, agora falta então a gente fazer a coisa de ver qual que é a soma de cada uma das linhas. Minha sugestão para a gente fazer isso é a gente pegar um vetor soma linhas, né? E aí a gente guarda a soma de cada uma das linhas, vai guardando esse vetor, vai dando um append. E outro vetor soma colunas e vai guardando a soma de cada um desses.
A gente poderia, né, já também dar o return aqui, né? Talvez a gente não precisa. É que a gente já tem que fazer aquela gambiarrinha, né, de calcular alguma soma antes, né? Poderia também, não é o fim do mundo. Ó, vamos fazer desse jeito aqui, porque eu acho que fica pelo menos fácil de ler o código depois. Se a gente pegar. Mas eu vou ter que passar nessa soma dessas linhas de qualquer jeito, né? Hum. Então vamos fazer o seguinte. A gente tem aqui tal, peguei e calculei. Então vou ter esse meu primeiro fork. É que eu tô tentando economizar o número de vezes que eu vou ficar passando na matriz, sabe? Então, vou primeiro fazer um forzinho aqui, só até que anda linha vezes, e que calcula esses caras aqui. E aí eu posso fazer outro for aqui que de fato vai andar na matriz inteira. E aí, isso quer dizer que eu já sei qual que é o valor da soma que tem que dar, né? Então agora eu posso pegar, calcular a soma de uma linha, se for igual soma principal, continuo olhando. Se for diferente, já retorna falso porque deu problema. Mesma coisa para as colunas, né? Então eu tô aqui andando linha a linha. Então nessa linha aqui, eu vou querer somar todos os elementos, o valor de todos os elementos que estão nessa linha. A gente tem aquela função do Python para a gente sum, né? Então isso aí é legal. Então se eu pegar minha matriz M de I e fizer sum M de I, posso fazer então if sum M de I diferente de soma principal, return false, né? Então, isso daí vai. Tô olhando aqui para todas as minhas linhas. Tã, tã, tã. Se a minha linha, se a soma daquela minha linha não for igual à soma principal, né, que é a soma da diagonal principal, deu problema. Tá. E aí eu tenho também que olhar para as minhas colunas, né? Oh. Eu vou ter que fazer isso uma vez só, então. Tá. Então eu posso fazer um forzinho separado. Esse for j eu só tenho que fazer, né? Então se eu tiver aqui um for. Pensando se fica mais organizado eu separar isso. Vou passar várias vezes por ela, que eu acho que vai ficar melhor, assim, vai ficar mais fácil de entender depois. Fazer separado, parar de ficar querendo economizar for, fazer tudo no mesmo for. Então eu tenho aqui o meu for que passa pelas linhas. Se a soma de alguma linha for diferente da soma principal, eu retorno falso. Vou ter o meu for que passa pelas colunas. Então, for j em range de coluna. Aí não dá pra. Ah, não dá, né? Eu não consigo usar o sum. Não consigo usar o sum. Então, vamos voltar para aquele nosso amiguinho aqui mesmo. Nossa, gente, vocês estão tão quietinhos. Vocês estão. Vou mandar uma enquete aqui, tipo. Está acompanhando até agora? Porque. Quero a minha enquete. Entendeu o quadrado mágico agora? Sim. Não. Só pra ver se o que tá acontecendo, que vocês não estão falando nada. Se alguém tiver uma ideia, me passem ideias. Coloca a opção mais ou menos. Não, se é mais ou menos, pode colocar não. Se tiver qualquer dúvida, coloca não.
Façam as perguntas. Se tiver alguma coisa que eu falei que vocês não entenderam, pode me perguntar. Você fala, não, Flávia, por favor, repete isso que você acabou de falar, porque eu não entendi nada. Não tem problema. Oi, Ediane. Professora, ali na soma secundária, você pode explicar aquele linha menos i menos um? Posso. Vamos lá, então. Então, vamos ver, vamos pegar aqui no Paint. Então, eu tenho aqui essa minha matriz, meu possível quadrado mágico. Não, dá um zoom nesse negócio. Ok. Aí, o que eu quero fazer nesse cara aqui é calcular a soma da diagonal secundária, né? Quem que é a diagonal secundária? A diagonal secundária são esses caras aqui. Ok. Então, eu preciso saber como é que eu vou fazer para percorrer esses caras aqui, né? Eu tô vendo aqui que eu fiz para fazer esse desenho. Eu fui andando nas linhas normalmente, né? Então, nessa direção aqui, eu tenho o que eu costumo chamar de I, né? O índice da linha aumentando. Então, aqui, I aumenta. E eu fui andando, né, aqui de trás para frente aqui. Então, o que eu tinha aqui é um J diminuindo. Aqui eu tenho um J diminui. Tá. Então, como que eu faço para gerar isso daqui, né? Então, eu tinha aquele for que estava gerando os números no range, né, do número de linhas, né? Então, nesse caso aqui, ele vai gerar 0, 1, 2, 3, 4. Então, ó. 0 aqui, 0, 1, 2, 3, 4. Tá. 0, 1, 2, 3, 4 mata para mim o que eu preciso fazer com o meu i. Né? Porque aqui ó, o 17, o i é 0, né? Vamos ver quais são os índices que eu tenho aqui. Então, aqui, ó, eu tenho 0, 1, 2, 3, 4. E aqui eu tenho 0, 1, 2, 3, 4. Legal. Então, ó, se eu estou gerando aqui aquela minha variável, essa é a minha variável i. Variável i. Tá. Então, a variável i já está gerando para mim certinho o que eu preciso, né? Então, ó, o 17 vai ser, a linha vai ser o i, o 5 a linha vai ser o i, o 13 a linha vai ser o i, o 21 a linha vai ser o i, beleza. 9, linha i. Ok. Agora, como eu faço para calcular o valor de j, sendo que eu já tenho o valor de i? Por quê, né? Eu poderia pegar, inverter o range, fazer o... O que eu estou querendo, né, fazer com o j aqui? Eu estou querendo gerar 4, 3, 2, 1, 0, né? Que eu quero... Porque aqui essa posição é 0, 4, 1, 3, 2, 2, 3, 1 e 4, 0, né? Então, quando o i está em 0, eu quero que o meu j seja 4. Quando o meu i está em 1, eu quero que o meu j seja 3. Quando o meu i está em 2, eu quero que o meu j seja 2. Quando o meu i está em 3, o j 1. Quando i em 4, j 0. Tá. Um truque para a gente calcular isso, né, é a gente pegar o número de linhas. Então, nesse caso, o número de linhas, né, a gente tem aquela variável linhas, é 5. E eu posso fazer o 5 menos o i. 5 menos o i, o que vai gerar para mim? 5 menos i. Vai gerar 5, 4, 3, 2, 1, certo? 5 menos 0, 5. 5 menos 1, 4. 5 menos 2, 3, tal, tal, tal. Veja que isso é quase aqui o que eu estou precisando. O que eu preciso é 5 menos i
menos 1. Então, 5 menos I menos 1 vai gerar para mim 4, 3, 2, 1, 0. Então, ó, se eu indexar a minha matriz M de I de linhas menos I menos 1, isso daqui vai me dar exatamente os elementos da diagonal secundária. Fez sentido agora? Beleza? Eugênia? Pessoas, eu imagino que ela não deve ser a única que não. Agora eu entendi melhor, sim, professora. Obrigada. Beleza. Ai, desculpa, gente. Eu passei por isso daqui muito rápido, que eu já fiz isso aqui 1 milhão de vezes. Eu nem pensei que é super esquisito. Realmente, é super esquisito a primeira vez que você fez isso daqui. Tá. Mas acho que agora quebrei aqui, porque eu até tinha falado, mas eu falei muito rápido, desculpa. Tá bom. Então agora esse é o negócio, e aí a outra eu tô só simplesmente passando, né, os da diagonal principal aqui, só por questão de completude, os da diagonal principal, que são esses caras aqui, né, são o 00, 11, 22, 33, 44. Esse daqui é mais fácil, porque simplesmente são os casos em que M de I, né? Que é os casos em que o I é igual, eu tô andando aqui, a diagonal principal é mais tranquilinha. Ok, legal. Então, resolvi essa situação aqui. Alguém abriu o microfone? Diga. Não? Não? Ok. Tá legal. Então, resolvemos a nossa situação das diagonais. Creio, tem alguma dúvida sobre aquela questão de verificar se os números estão no intervalo de 1 a n ao quadrado? Opa, se quiser revisar, eu agradeço. Sim, vamos Tinha lá tido uma então. outra ideia, só que, nossa, acho que ficou muito complexo, que, tipo, lá no grupinho a gente falou, bora pegar, tipo, a matriz, concatenar todas as listas e ver se, tipo, todos os elementos no range estão ali dentro. Só que não sei se deu certo. Tá dando uns bugzinhos. Então, a primeira ideia que eu tive, eu pensei em fazer um negócio assim também, mas o que pareceu a dificuldade, né? Deixa aqui, opa, Notepad. Então, por exemplo, porque se eu pego todos os elementos da matriz, então aí dá um negócio tipo, por exemplo, 4, 5, 7, 8, 10. E aí eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, se eu passar em todos esses números aqui e verificar, tá nesse range, tá, beleza, tá nesse range, tá, beleza, eu sei que aqui eu não tenho nenhum número que não é para tá, mas eu não sei se eu olhei para todos os números que estão aqui. Então, que nem, por exemplo, o 5 não tá aqui, então deveria ter dado problema. Então, exatamente. Aí o que eu pensei, né, foi fazer assim, como que é um jeito de eu comparar se esses dois ranges têm que ser idênticos. Então, os dois têm que ser exatamente a mesma lista. Então, assim, eu poderia ter pego e concatenado, né, todas as listas. Então, ó, até podemos, se fizer mais sentido, ó, a gente pode, então, vamos fazer desse jeito aí que estão falando. Então, ó, vou pegar aqui e vou passar, então, para cada uma das minhas linhas. Eu vou ter aqui esses elementos aqui. Então, para cada... Então, a gente tem aqui. O que eu fiz? Eu declarei o intervalo, list, Então, esses aqui são os números de 1 até n. Aí, os elementos. Aí, para cada uma das linhas, eu vou fazer elementos mais igual linha. Não, né? Para for linha... Ui. Por L... Por lin em M. Ah, legal. Então, para cada linha em M, vou concatenar a linha no elemento. Que é isso aqui que vocês falaram que vocês iam fazer, né? Então, concatenei todas as minhas linhas. Aí eu posso pegar e dar um sort nesse cara aqui, né? Eu posso comparar duas listas com igual a igual? Eu achei que podia. Porque agora estão falando aqui
se o elemento de I igual a I deu bom, seria legal dar um sort na lista. Pode ser também, né? Basicamente é isso que eu fiz, né? Porque você falou, elemento de I é igual a I. Eu gerando... Talvez fique até mais fácil. Estão falando aqui para fazer assim. Então, concatenei todo mundo. E aí, for I em range de 1 até linhas mais 1, né? Porque isso aqui, linha vezes linhas, mais 1. Porque isso daí vai dar n quadrado mais 1. E o range é aberto, né? Então, if e if elementos de I diferente de I, return false. Essa é a ideia aqui, Vitor? Acho que foi isso. A única coisa que eu usei foi lá no range, eu deixei como o land da lista, né? Então, land elementos, e coloquei o if elementos I for igual a I mais 1, no caso. Tá. Uhum. É a Ok. mesma coisa, eu acho. Mesma coisa. E aí nem precisa chamar esse... Ah, não, e o sort teria que ter chamado antes, né? Aqui. Tá. Ok, aí a gente não precisa mais desse cara aqui. Ok. Tá bom. Então, isso aqui, todo mundo entendeu esse esquema aqui. A gente pegou, passou por todas as linhas da matriz, concatenou elas, jogou aqui num vetorzão, ordenou esse vetorzão, e aí a gente foi comparando, né? Porque se esse vetor tiver tudo certinho com ele, ele deveria ser esse vetor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá, vamos deixar até 9, que é para dar o quadrado. Então, se eu pegar todos os números que estavam lá, então eu tenho, sei lá, que é 3, 4, 7, 5, 2, 1, aí 6, 9, 8. Aí eu fui jogando, fui pegando cada uma dessas linhas e joguei num vetorzão. Então ficou 3, 4, 7, 5, 2, 1, 6, 9, 8. Mandei ordenar. E aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí eu fui passando pelos números do intervalo de 1 a 9 e vendo 1 é igual a 1? Sim. 2 é igual a 2? Sim. 3 é igual a 3? Sim. 4 é igual a 4? Sim. E aí, se algum desses aqui não for, então, por exemplo, se eu tivesse aqui um 11, aí ele ia fazer 11 igual a 6? Não. Retorna falso. Beleza. Resolveu o nosso problema. Ai. Tá. Ok. E agora falta só a gente ver a soma das linhas e a soma das colunas, né? Então, a coisa da soma das linhas era o mais fácil, porque a gente podia simplesmente chamar o sum para cada uma das linhas e ser feliz, né? Então, se a soma daquela linha lá for diferente da soma da diagonal principal, já retorna falso, fala que não é. Aí, para a soma das colunas é mais chatinho, né? Eu tinha uma função que inverte matriz? Não, mas também que overkill, né? Não tem a função que inverte matriz. Que eu inverter para poder deixar o sum. Eu ia sugerir de você Oi. usar a transposta. A gente tem uma função que dá a Isso, transposta. transporta. Então, aí caramba, vai fazer toda aquela Inclusive, transforma foi matriz. exatamente o que eu fiz aqui no meu programa. Nossa, não. Overkill. É bem overkill o negócio. Não. Vamos parar de preguiça. A gente pode. A gente quer pegar e passar por cada uma das colunas, né? Então eu quero fixar. Eu quero fixar a coluna e andar nas linhas dela. Então eu faço aqui for. Quero fixar a coluna. Então. Professora, diga. rapidinho. A gente não vai verificar se a soma principal é igual à secundária? Eu tô verificando aqui no final, ó. Mas. Tá.
eu posso pegar e botar um aqui já, né? Mas esse return, ele retorna, então. Se eu O jogasse que o return entendi. aqui, aí ele não ia fazer o resto da verificação. Então, se eu quiser colocar o return aqui, eu tenho que pôr um if. Não, eu digo aquele retorno lá de baixo. Uhum. Ele vai, tipo, dar false true, essas coisas? Ele vai, porque, ó, isso daqui, o valor disso daqui é verdadeiro ou falso, né? Então, ou Daí soma. eu- E aí eu posso dar o return dessa expressão aqui. Se eu der return dessa expressão aqui, ó. Se eu fizer return soma principal igual a soma secundária, se isso aqui der verdadeiro, ele vai dar return true. Se isso aqui der falso, ele dá return false. Ah, tá. E aí, para ser um quadrado mágico, tem que dar tudo true. Tem que dar tudo true, exatamente. Ó, a soma Ah, principal tá, tem que ser igual à secundária, a soma principal tem que ser igual à soma das linhas, a soma principal tem que ser igual à soma das colunas. Ah, beleza, obrigada. Então nem tô mais calculando somalinhas aqui, então. Podemos. Agora tá ficando mais bonito, tá legal. Então, vamos lá passar nas nossas colunas. Então, ó, tô andando devagar na coluna e andando rápido na linha. Então, tem aqui for i in range de linha. Então, ó, devagar na coluna, rápido na linha. Então, para cada um desses i, eu vou. Tem aqui soma coluna, seb 0. E aí eu faço soma coluna mais igual a m de i j. Certo? Que aí eu vou fixei ali numa coluna j e vou andando nos is. E vou somando tudo aí. E aqui nesse final, aí eu posso fazer com if, né? If soma coluna diferente de soma principal. Burn. Nossa, que eu já mato o programa, né? Posso até fazer essa verificação aqui lá em cima, né? Porque se nem preciso verificar o resto, né? Ó, if soma principal diferente de soma secundária, burn false. Tá. Ele não cair nenhum false no nada, né? Return true aqui no final, né? Então agora a gente tá verificando casa a casa e nem vai verificar. Então, ó, se ela não for quadrada, então verifica se é um quadrado. Aqui, soma da diagonal principal. Soma da diagonal secundária. Bonito. Tá. Soma das diagonais. Compara a soma das diagonais. Ok. Compara soma da linha com diagonal principal. Tá, aí esse aqui tá comparando corretamente, compara a soma da coluna com diagonal principal. Tá. Verifica se os números estão em um NN. É o que tava lá. Uai, acho que agora a gente verificou tudo, né? Não faltou mais nada. Verificamos a principal, verificamos a secundária. Estamos aqui, beleza. Aí verificamos a soma das linhas, se dá problema a soma da linha já retorna falso, beleza. Aí a gente foi passando
para cada uma das colunas, fomos somando, somando, somando. Se a soma desse diferente, já falava problema. Aí vamos para a próxima soma, 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 beleza. A gente passou por todas. E aí, concatenamos todos aqui, ordenamos, verificamos. Oh, terminando o negócio. Essa verificação do intervalo serve para quê? É das coisas que está mandando aqui. Ele fala que para ser um quadrado mágico, deve conter todos os números inteiros do intervalo 1NN. É da proposta. Não tem problema dividir em várias funções. Se você quisesse fazer uma função, tipo, compara a diagonal principal, você pode. Tá ok. Ui, vamos ver se... Vamos dar uma olhada no último exercício, então? E aí, se ficou alguma dúvida desse do quadrado mágico, aí a gente... Aí, quando eu terminar a aula, quem quiser perguntar, a gente fica e dá uma olhada com mais calma. Porque senão, acho que não vai dar tempo. Então, 12 minutinhos para fazer isso aqui. Ah, talvez dê. Vamos ver o que faz isso aqui. Uma matriz de permutações é uma matriz quadrada, cujos elementos são zeros ou uns, tal que em cada linha e em cada coluna exista exatamente um elemento igual a 1. Exemplo, essa coisa aí. Escreva um programa que, dada uma matriz quadrada, verifica se ela é uma matriz de permutações. Isso tá parecendo fácil demais. Tem alguma coisa que eu perdi? Porque isso parece muito mais fácil que o do quadrado mágico. Acho que é de boa mesmo. Então, ótimo. Vamos lá, vamos fazer isso daqui. E aí, se a gente precisar, a gente fica batendo papo sobre o quadrado mágico. Def. Verifica. Permutação. Verifica matriz permutações. Lindo. E aí, receber minha matrizinha M. Ó, tô partindo do princípio que todo mundo aqui já tá craque em função. Então, quando eu escrevo esse negócio assim, def, nome da função, argumentos, todo mundo já sacou qual que é o negócio aqui. Se alguém tiver alguma dúvida disso, me perguntem, porque eu acho que vocês vão precisar de função assim para tudo agora, né? Daqui pra frente. Porque, ó, olha só o tamanho que esse negócio tá ficando. 150 linhas. É. Ok. Então, verificando a matriz, primeira coisa é verificar se esse cara é um quadrado. Olha só que maravilha, a gente já tem a nossa funçãozinha que faz isso aqui pra gente. A gente não tem que ficar se preocupando com isso. Só chamou, acabou, beleza. Adoro. Ok. Então, eu tô inconformada com o quão simples é esse perto do outro. Eu tô achando que é pegadinha, mas não é possível. Eu tô achando impressionante que você tá achando que é tão simples. Na minha cabeça, isso não tá tão mais fácil assim, Não não. tá tão mais fácil? Tá, então vamos ver aqui. É por isso que eu tô falando. Talvez tenha alguma coisa que eu tô perdendo, porque eu tô olhando esse negócio aqui, passa na linha e vê se só tem um, tá? Uma matriz de permutações é uma matriz quadrada cujos elementos são zeros ou uns. Tal que em cada linha, em cada coluna, exista exatamente um. Então, entendeu? Essa segunda parte aí não vai dar um pouco mais de trabalho, não? Talvez. Ué, vamos ver aqui. Porque, ó, eu tenho que ver se esse cara é o único um. Então, então, agora eu entendi qual que é a dificuldade, né? Porque eu tava achando, tipo, passa em todas as linhas, vê se só tem um, beleza. Mas não adianta só... Ele tem que ser o único um, tanto na linha quanto na coluna que ele está. Oi, Thiago. Eu tive umas ideias aqui que eu tava fazendo, posso comentar? Diga. Sim, por favor. Eu fiz um que ele vai fixar uma linha, vai fixar uma coluna e vai percorrer aquela linha. Uhum. Aí, se for apenas 0 e 1 os termos dessa linha, ele vai criar uma constante que vai somando os termos. Então, por exemplo, 0. Tá entre 0 e 1, é 0 ou 1, então ele vai somar numa constante. Se for num termo diferente de 0 e 1, ele vai dar falso automaticamente. Aí essa constante vai ser sempre 1. Se ela for diferente de 1, também vai dar falso. Não sei se deu para entender. Eu acho que só... Então, você falou que fixa e vai andando aqui, né? E vai andando nas linhas, ele Isso. fixa a coluna e vai andando nas linhas. Então, mas a única coisa é que, por exemplo, aí, quando eu encontrar o 1, eu tenho que ver se esse cara também é o 1, o único 1 da linha onde ele tá, né? Não, aí depois eu fiz outro for que, em vez de percorrer a linha, eu percorro a coluna. Aí,
Um é fixo ali, percorra a coluna, o outro é E aí fixo o a outro coluna, fixa a percorra coluna. linha. Tô pensando se dá pra fazer esse negócio de uma vez só. Porque, por exemplo, eu tô aqui, feliz da minha vida, passando aqui nessa linha. Opa, encontrei um. Né? E é aquilo que você falou, tem que ficar de olho para ver se ele é o único, né? Se só é o único um dessa linha. Achei um dessa linha, verifico. Ele é o único um dessa coluna? Se for, legal. Porque, ó, o que eu tô pensando aqui, ó, se eu fosse fazer, né? Eu tô olhando aqui, vou passar pela minha linha. Então, for call in range de linha. Pera, tô louca. Tô passando. Então, calma. For linha, range de linha. For call in range coluna. Então, eu tô aqui normalzinho, andando tal nas minhas linhas, andando nas minhas colunas. Aí, você vai andando, andando e procurando o tal do 1, né? Então, if m de lin ó 1, aí eu teria que fazer uma coisa tipo assim, verifica linha. Tinha pensado em verificar todas as linhas primeiro, depois só as colunas, porque eu tenho certeza que o 1 é o único na linha. Então, mas se a gente verifica separado, não dá problema? Porque se eu verificar todas as linhas, beleza? Mas e se eu tivesse um cara... não, né? Parece que se eu verificar todas as linhas e depois todas as colunas, não acontece nada de... É que tá parecendo muito fácil. Se eu verificar todas as linhas e todas as colunas, dá sempre certo? Verifiquei essa linha aqui, verifiquei... Tá certo sim, Flávio. Também tinha pensado nisso. Então, isso daí, por isso que eu falei que parecia muito simples. Tipo, olha pra tudo que é a mesma ideia que o Thiago tinha tido também. Tipo, verifica, tá? E aí o que ele falou, tem uma... É tipo uma constante. Qual que era a sua ideia? Ir somando todos e ver se dava um ou o quê? Não, é que se passou na primeira verificação e todos os termos são 1 ou 0, se ela for uma permutação, isso é, só vai ter um número 1 naquela linha, a soma de todos os elementos da linha tem que dar 1 também. É isso que eu pensei, fazer a soma, né? A soma parece bom. Eu pego e somo todo mundo aqui, né? Então vamos fazer o seguinte. Se o f de Lincoln é diferente de 0, ou diferente de 1, da caca. Porque assim, vai que eu tenho um caso que tipo, a minha matriz é 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, e aí isso aqui soma e dá 1, sabe? Eu tenho que ser mais cedo, tá. Então beleza, tô aqui. Tá aqui gravado, qualquer coisa depois você pega, até mais. Pra quem precisa sair. Mas vamos terminar, que eu acho que em 4 minutinhos a gente consegue. Beleza. Então tá aqui falso. Se não, eu pego e calculo a soma do mlin. If sum mlin diferente de 1. Turn falso, certo? Então, posso até colocar um OR aqui. Me avisem, se não for isso a ideia, me avisem. Tá. Então isso aqui verificou todas as linhas. É o que falaram. Beleza, agora vamos olhar as colunas. Porque todas as linhas estão ok. Todas as colunas estão ok. Então agora a gente pode fazer o contrário, né? Fixa a coluna e vai passando nas linhas. E aí a gente pode fazer aquele esquema da soma. A gente pode fazer, por exemplo, eu tenho uma variável booleana, sei lá. Achou, recebe false. E aí... if for diferente de 0, diferente de 1, ou achou, retorna false. Por quê?
aqui, e aí aqui if. Tá, vou fazer assim mesmo, senão vocês vão ficar confusos. Tá, vê se vocês acham que isso faz sentido pra vocês, então. Ó. Então, eu tô aqui. E eu vou passar, né, pelas minhas colunas e as minhas linhas. Ok. Vamos lá. 2 minutos é uma infinidade de tempo, a gente consegue. Então, ó, eu tô passando aqui em cada uma das minhas linhas e eu vou ter aquela minha variável achou que está com false. Achou false. E aí eu vou andando nesses caras aqui e vendo se ó, tô andando nesses caras aqui e vendo aquelas coisas, né? Ah, o que tá na linha, se for diferente de 0, diferente de 1, ou se eu já achei, retorna false. Então, ó, ele vai andando aqui nesse cara aqui. E por enquanto ele não entrou nesse aqui e nem achou nenhum 0 igual a 1. Tá? Nenhuma posição igual a 1. Aí a hora que ele achou essa posição igual a 1, ele vai colocar true no achou e vai continuar verificando aqui, né? Então, ó, se ele tá com achou true e ele... Não, nossa, isso aqui não faz sentido nenhum. Meu Deus, gente, eu tô fazendo loucura aqui, vocês não estão... Vocês não estão me avisando. Ah, estão falando aqui pra pegar a soma. Então, a soma da coluna, papapá. É muito mais fácil mesmo. Vamos fazer esse esquema da soma mesmo e ser feliz, ó. Então, ó, só pra... Aqui, if call em range de coluna. Soma coluna recebe 0. For lim em range de linha. Soma coluna mais igual. Lim call. Ó, então tô aqui, peguei e somei, tá? E aí, quando eu sair desse for, se a soma da coluna for diferente de 1, retorna false. Eu só colocaria também essa verificação aqui dentro, porque se algum dos valores não for 0 ou não for 1, tem que dar caca também. Então, ó, então eu colocaria esse return false aqui também. Mas fácil, eu fiquei tentando inventar moda, não adianta. Então, ó, a gente fez a mesma coisa para as colunas do que a gente tinha feito nas linhas, né? A gente fixou a coluna, foi andando nas linhas. Se tinha algum elemento ali diferente de 0 ou 1, fala que deu caca. Se não, vou simplesmente calculando a soma tal. E aí, quando eu terminei, a soma tem que ser 1. Né? Se a soma for diferente de 1 para aquela coluna, retorna falso. E aí, no final aqui do programa, se eu não cair em nenhum dos retorno falso, retorne true. Yay, ok. Muito obrigada, Vitor. Esse aí é o jeito mais fácil mesmo. Não adianta ficar inventando moda. Então, para quem sacou aqui as ideias, obrigada. Bom final de semana para vocês. E, por favor, fiquem de olho nos laboratórios, então. Se vocês estiverem precisando de ajuda em alguma coisa, me avisem, procurem os monitores. Se alguém tiver mais dúvidas sobre isso daqui, ou quiser que eu repasse alguma coisa mais devagarzinho, agora é o momento. Podemos ficar mais uns minutinhos aqui só para fechar isso daqui. Alguém tem alguma dúvida sobre isso aqui? Mas para quem já entendeu, tchau, tchau, até mais. Ô, Flávia. Diga. Não é bem uma dúvida sobre isso, assim. É que eu ainda não fiz o laboratório 9. Aí, tipo, eu tava fazendo ele, eu usei função. Não pode usar função no 9 ou tem que começar isso aí de novo? Deixa eu ver aqui. Olha.
Na Então, é que dúvida, não tem laboratório de função, gente. Ah, entendi. tem. Ah, então não. Então Então, manda bala, agora ó. que passou a aula, né? Então já pode, eu acho. Pode, ó. Funções foi aqui, Lab 9 é aqui, tá valendo. Aliás, Ah, não, até é então. recomendado, é. Ah, não, então que bom, porque se eu tivesse que começar a fazer tudo isso de É, não. novo. Não, função é bacana. É, também assim, sabe, nem tem como fazer um lab de função, né? Use uma, faça uma função. Ele fala, faça uma função que faz não sei o quê. Não, usem funções à vontade, vai Ah, facilitar tá. o pensamento de vocês, tudo. Ah, mas é meio chato isso, né? De tipo, você só poder usar os negócios assim na aula. Eu não sei se assim, isso que eu tô falando, é a minha recomendação. Se vocês têm dúvidas, pode usar uma coisa ou não, procurem os monitores e confirmem, porque aí pelo menos fica assim registrado que, olha, eu tive essa ideia, eu quis usar essa coisa, eu estou aqui falando que eu quero usar essa coisa, e aí não tem problema de depois alguém falar, não, olha, você tá usando um negócio mirabolante aqui que ninguém falou, você comprou esse lab, aconteceu alguma coisa, sabe, alguém vir querer fuçar e falar, tipo, nossa, você fez um negócio super mirabolante, diferente, não sei o quê, foi você mesmo que fez isso? Então, por isso que eu digo assim, sejam conservadores nas coisas que vocês estão usando para não levantar suspeitas de que uma pessoa fazendo o MC102, que não é esperado que saiba todas as coisas, tá ali fazendo aquilo, sabe? Então assim, não tem nada proibindo de usar. Mas se Nossa, também. mas É, quanta fé que eles botam na gente em Flávia. Nossa, você fez um negócio legal aqui, você comprou esse lab? Então, isso que eu tô falando, eu não sei, eu nunca vi isso acontecendo, mas como eu já vi pessoas comprando lab, eu fico pensando, o que faria alguém suspeitar que um aluno comprou um lab? Isso aqui está tudo sendo gravado, que ótimo. Então, fica aqui, dica para o futuro, assim, sejam conservadores e, na dúvida, procure o monitor e fale, olha, monitor, estou querendo fazer isso aqui desse jeito. Porque aí, depois, se alguém vier e reclamar com você, você vai falar, não, mas pergunta para o monitor fulano, que no dia do atendimento, ó, fui em 21 de outubro, eu fui lá no atendimento, tá registrado lá no log, eu fui lá com ele, eu conversei com ele que eu estava querendo usar tal coisa, entendeu? E pronto, aí tem o monitor ali de testemunha, que é você que está usando aquela coisa. Porque assim, imagina se eu falo para vocês, não, pode usar tudo que vocês quiserem no mundo, e aí depois alguém zera no final do semestre porque olharam para aquilo e acharam que era plágio, sabe? Então, oi, diga, Odiante, pessoas de mãozinha levantada aqui. Digam. O Pedro tava com uma levantada, mas eu acho que ele abaixou. Tá, oi, diga, Odiante, depois eu falo com o Pedro também. Tá. Então, ali você só verificou a soma da coluna, né? Você não verificou a soma das linhas? A soma da linha foi nesse aqui, ó. Então, aqui, verifica a soma da linha. Ai, peraí que meu computador tá travando. Não tá aparecendo. Fica a soma da coluna. Então, a mesma coisa, se podia usar matrizes no Lab 9. Ó, o que eu posso dizer assim, né? Tem duas coisas. São duas coisas diferentes. Uma coisa é, assim, não usem coisas loucas do Python para não levantar suspeita. E a outra coisa é assim, ó. Isso aqui é o Lab de strings e dicionários. E eles partem do princípio que vocês não começaram a aprender matriz ainda. A chance de você precisar de uma matriz nesse lab é muito pequena. Porque eles fizeram o lab pensando que é uma pessoa que não sabe que é uma matriz ainda, entendeu? Então, assim, o que eu posso dizer é, você pode, mas pode ser que isso te leve para um caminho muito mais comprido, que fique mais difícil a implementação. Ó. Tá. Então, Professora, quando você falou, meu computador travou, eu não então, vi. resolveu aí? Eu Onde fiquei vai? esperando o seu computador voltar e fiquei resolvendo a dúvida do Pedro. Era sobre Não, o mas lab. voltou agora. Voltou, tá. Então, ó, a verificação da linha a gente fez com esse fora aqui, né? A gente pegou na linha e aí a gente foi passando para cada uma das colunas. Ai, nossa, aliás, eu até fiz isso, né? Fiz isso mais vezes. Seria melhor se eu tivesse feito, acho que talvez exatamente igual aqui, né? Eu Ah, tá. tivesse. Eu acho que eu não tinha visto a parte de cima do código, mas então tá certo. Agora eu entendi. Soma linha, recebe 0. Soma linha. E aí a gente faz assim os dois do mesmo jeitinho. Porque aquele lá tava somando um monte de vezes a mais do que precisava.
Beleza. Oi, Caio, diga. Então, tá. Por que você checou de novo o if m lin call diferente de 0 or lin call diferente Verdade, de né? 1? Nesse aqui eu não preciso. Se eu já verifiquei aqui, eu passei por todos os elementos. Tem toda a razão. Já verificou. Não precisa Beleza. verificar Achei de que eu novo. tava perdendo alguma Não, coisa. tem razão. É desnecessário mesmo. Já tô verificando uma vez, então não preciso fazer de novo. Por outro lado, tô pensando aqui um negócio também, né? Por que eu não posso pegar e fazer... Isso aqui é uma matriz quadrada, né? Então, eu poderia fazer isso aqui, né? Ourin. Poderia fazer tudo num for só. Mas vamos deixar assim, porque assim tá bem claro o que tá fazendo. Ó, eu passo pela matriz uma vez, soma da minha linha é 0, verifico se tem algum cara que é diferente de 0, 1, se tiver já retorno falso. Se não, eu simplesmente vou calculando a soma da minha linha. Se a soma da linha for diferente de 1, problema. Aí esse cara aqui vai passando pelas colunas, faz a mesma coisa. Oi. E onde é que você iniciaria o soma coluna se você fosse fazer tudo em cima? Então, eu inicializaria aqui também, ó, porque o jeito que... Como que talvez daria para fazer com um for só? Vamos ver. A gente faria tipo assim, for e em de linha. É melhor chamar de Lincoln mesmo. Não, mantém o IJ aí. Fico mal IJ? perdido com o Lincoln. Sério? Tá, cada pessoa prefere de um jeito, esse negócio é complicado. O Obrigado. de coluna, tá bom. Então, aí o que acontece? Eu coloco aqui só uma linha, só uma coluna. E aí, aqui eu vou fazer só uma linha. IJ. Só uma coluna. JI. Porque essa matriz é quadrada. Então, aqui, ó. Então, o que isso aqui tá fazendo, né? Ele vai... O I tá andando... O soma das linhas vai... O I tá andando aqui. Não, perdão. O J tá andando aqui, né? Então, o J tá andando devagarzinho. E eu tô indexando a minha linha com o I. Então, esse carinha que tá fazendo M e J vai andar desse jeito. E aí o meu carinha que tá fazendo M, J, I vai andar desse jeito. Nossa, tá. Nossa. Então dá para fazer os dois ao mesmo tempo. Só porque a matriz é quadrada. Se a matriz não fosse quadrada, ia dar caca. Mas como a matriz é quadrada, eu posso ir andando assim nela. Ser feliz. Então dá... Posso até deixar aqui um... Verifica permutações 2. Valeu, professor. Vou sair aqui. Nada, beleza. Até mais. Até mais. Tem mais alguma dúvida, Thiago? É uma dúvida, mas não relacionada ao lab. É que eu tenho um trabalho que eu faço com bolsa, Tá, aí eu uso. você acha que compensa a gente gravar ou fechamos a gravação? Acho que não compensa. Tá, então peraí que eu vou só fechar a gravação e a gente já conversa.